Graça e paz, meus irmãos. Queria convidar vocês agora para abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, apenas o versículo 8. Diz assim, na versão que eu estou aqui: Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Amém, irmãos? Que nós possamos meditar nessa verdade, tentar praticá-la cada vez mais, né? Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar com Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse privilégio que temos, ó Pai, de estarmos reunidos no Teu santo nome. Eu te peço nessa hora, tome em Tuas mãos cada pessoa que está assistindo esse culto, que está participando com a gente, que o Senhor possa preparar os nossos corações, ó Pai, para a Tua palavra, que tudo ocorra conforme a Tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz, amados, mais uma vez na nossa live, em glorificar a Deus por mais nesse nosso encontro, né? Então, estou feliz, estou agradecido a Deus por isso, porque sei que Deus ele tem preparado coisas boas para nós, não é verdade? Então, nesse culto de oração, nós temos muitos motivos para orarmos, né? Nós temos orar pela igreja, nós temos que orar pelas nossas famílias, os nossos familiares, nós temos que orar pelos enfermos, orar pelos enlutados, orarmos por tudo. Então nós temos bastante motivo para orar, não é verdade? Então, e o legal da oração é que quando nós oramos a Deus, nós pretendemos receber a resposta da nossa oração. Então, a resposta da nossa oração, ela, por definição, vamos dizer assim, que ela precisa ser ouvida e respondida. Então, eu quero falar com vocês nessa tarde uma oração que é respondida por Deus. Amém? Quero que os irmãos possam abrir as suas Bíblias aí nos seus lares, lá no livro de Isaías, capítulo de número 37. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 20. Tá ok? Então, Isaías, capítulo 37, versículo 14 ao 20, ele fala o seguinte: Recebeu, pois, o rei Isaías as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou
Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolam todas as nações e as suas terras, e lançam no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Amém, amados? Feche seus olhos, vamos estar orando neste momento. Amém? Aleluia. Pai de amor, no nome de Jesus, mais uma vez na tua santa e doce presença, te bendizemos, te glorificamos, te exaltamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor é o nosso pastor, o que o Senhor nos tem nas tuas mãos. E todos que estamos nas tuas mãos, como o Senhor Jesus disse, ninguém pode arrebatar nossas vidas, porque estamos seguras nas mãos dele. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus, é que eu oro, é que eu te agradeço. Amém? Na palavra de Deus, amados, ela fala em Mateus 7, que pede, que é aquele que pede, dá-se-vos-á, aquele que bate, abre-se-vos-á, aquele que pede, receberá, na verdade. Então, nós estamos no lugar certo, na igreja do Senhor, prontos para pedirmos, prontos para sermos, assim, atendidos de acordo com a palavra de Deus, naquilo que nós pedimos na nossa petição. A primeira lição imediata que Ezequias nos dá, amados, é que na hora da aflição, que na hora do aperto, a primeira coisa a se fazer é buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus. Nós vimos ali que, assim que ele recebeu a carta do rei inimigo, Ezequias foi a Deus orar, diante de ameaças, diante de enfermidade, diante de lutas, diante de provações. A primeira coisa que devemos fazer, irmãos, é chegarmos diante de Deus e expor o que nos aflige, expor a nossa causa diante dele. E o rei Ezequias, ele fez isso. A primeira coisa que ele recebeu, quando ele recebeu aquela carta, que os reis da Síria falaram: olha, se entrega a nós, porque nós vamos arrasar com vocês, nós vamos destruir vocês, porque vocês não têm um rei, vocês não têm Deus, vocês não têm nada, e nós somos um povo forte. E partiu com esse diagnóstico acerca de Ezequias e do reino de Israel. E às vezes, amado, o inimigo ele coloca valores a qual não nos pertence na nossa conta. E às vezes esses valores nós nos apropriamos deles. Porque quando Senaqueribe intentou atacar o povo de Israel, ele já mandou a carta, já mandou aquele monte de desaforo. Se fosse uma outra pessoa qualquer, poderia muito bem ter falado: não, realmente o cara é um rei grande, é um rei poderoso, e vamos deixar que ele invada, vamos deixar que ele tome conta. Mas não, Ezequias ele não fez isso. Diante daquela brutal informação que eles seriam atacados, que eles seriam dominados, que eles seriam escravizados, ele falou: não, eu vou procurar quem de direito. Ele foi diante de Deus, expôs e falou só: olha, Senhor, olha o que o inimigo fala sobre nós, olha o que ele atenta sobre nós. Então, nosso primeiro recurso
é estar na presença de Deus, é colocar a nossa petição diante da presença de Deus. Quando nós colocamos as nossas petições na presença de Deus, ela tem uma chance infinita de sermos atendidos, de ela ser agraciada por Deus, e Deus fala: olha, esse meu servo buscou, e ele precisa realmente, eu vou fazer. Amém, queridos? Essa é a primeira lição que Ezequias nos deixa. E quando Jesus, amados, só para a gente dar uma equilibrada, enquanto Jesus estava pregado na cruz, ele não procurou se defender daqueles que os afrontaram, daquelas pessoas que cuspiam nele, daquelas pessoas que batiam, daquelas pessoas que o maltratavam, que feriam ali sua pele. Ele na verdade, ele olhou para o céu e falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não é mesmo? O Senhor Jesus, ele transcendeu isso, né? Esse nosso tipo de oração. Porque para o homem natural, uma oração natural seria: Senhor, destrói aquele rei lá, porque ele me bateu, ou ele quer me bater, ou ele quer me destruir. Pega como para mim, não é meu, eu sou o líder, mas é minha. Não, a causa do crente não é do crente, é do Pai dos crentes, é do Senhor. A sua causa, as suas impossibilidades é do Senhor. Coloque na mão dele, segue buscando a Deus, segue buscando a presença de Deus, que ele vai te dar uma boa resposta. Amém? A segunda lição que Ezequias pode nos dar na palavra fala o seguinte: que Ezequias, ele foi na presença de Deus e o adorou, e o engrandeceu a Deus, e o chamando do Senhor dos Exércitos, pois sabia que Deus luta pelo seu povo. Isso, amado, é a segunda lição. Então ele não pegou para si as afrontas, ele não pegou para ele somente: eu sou o rei, eu sou o representante, então eu sou o responsável. Aí eu sou o pastor da igreja e alguém tá lutando contra a igreja e eu vou entrar na frente. Não, ele não fez isso. Ele falou assim: olha, ele adorou a Deus. Fala: Senhor, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que sonhou com Israel, o Senhor que sonhou com esse reinado, o Senhor que sonhou com todas essas coisas. Pai, mas eles estão vindo contra nós, mas eu te adoro, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o Deus do nosso povo. Então ele começou a adorar a Deus e começou a glorificar a Deus por Deus ser o próprio Deus dele. Ele falou: olha que maravilhoso, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o Pai de Israel, o Senhor que é o primeiro em Israel. Então é diante do Senhor que nós adoramos, é diante do Senhor que nós bendizemos, é o seu santo nome que glorificamos. Então o rei Ezequias, ele fez essas duas situações. Ele foi diante de Deus e depois, logo em seguida, ele o adorou diante daquela adversidade, diante daquela luta. Na Bíblia nós vamos ver que Senaqueribe havia derrotado muitas outras tribos, outros reis até mais fortes que Israel, e ele fala: olha, é no Senhor que colocamos a nossa confiança, porque adoramos o Senhor, porque te bendizemos todos os dias. Então, Senhor, entra com providência. Amém, queridos? Amém? Porque a maioria de nós, quando enfrenta uma situação não tão drástica como essa, mas seja drástica na sua vida, porque cada indivíduo ela recebe uma prova, ele recebe uma notícia de um jeito, né? Uns com mais temor, outros com menos, mas sempre tem um temor, sempre tem a preocupação de que se vai conseguir a vitória, ou que se vai conseguir o resultado positivo. Então, o Senhor Jesus, quando ele entrou no Getsemane, ele entregou tudo nas mãos de Deus.
ele, quando lá na situação, quando o Senhor Jesus ele transpirou sangue de intercessão, ele entregou tudo nas mãos de Deus. Ele falou: olha, Pai, eu vim para fazer a sua vontade, já está quase sendo cumprida, mas se for possível, afaste de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então o Senhor Jesus ele entregou no momento mais crucial, mais difícil da vida dele, vamos dizer assim, nas mãos do Pai. E ele era o Filho de Deus, e ele é o Filho de Deus. Então por que ele fez isso? Porque ele confia no Pai. Assim como Ezequias confiou em Deus, no Pai, lá naquele tempo, o Senhor Jesus falou assim: olha, eu entrego tudo em tuas mãos, porque eu não perdi nenhum do que o Senhor me deu, a não ser o filho da perdição, que é o Judas Iscariotes, mas o restante está tudo aqui, está todos eles aqui, debaixo das tuas mãos, mas toma conta deles. Então o Senhor Jesus, ele confiou no Pai acerca da sua própria vida, acerca da sua própria morte, acerca da sua ressurreição. Então, amados, vamos adorar a Deus em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio à pandemia, em meio à doença, em meio à morte, em meio à vida, em meio ao nascimento. Vamos adorar a Deus, porque a nossa razão de ser é adorar ao nosso Deus. A nossa razão de ser na igreja é adorar ao nosso Deus e ajudar com que outros também adorem, e ajudar que outros também possam adorar a Deus. Amém? A terceira lição, mas não menos importante que as outras, a palavra fala que o rei da Síria ameaçou Israel e afrontou o Deus de Israel. E Ezequias, no entanto, não puxou a afronta para si mesmo. Ezequias não puxou para si uma afronta a Deus. Muitas vezes queremos brigar com as pessoas, né? Diretamente, queremos que a nossa vontade seja feita, queremos que a nossa opinião prevaleça. Vivemos em dias de muitas fake news, o pessoal fala em fake news. Existimos num meio onde as pessoas falam o que querem, sem muita responsabilidade naquilo que falam, e muitas vezes dessas pessoas elas gostam que falem, que ela gosta de falar dos outros, mas também não gosta que as pessoas falem dela. E isso é algo muito estranho isso, né? A pessoa gosta de falar dos outros, mas não gosta que se fala dela. Mas isso não é importante para nós hoje. O importante é que tudo o que acontece na vida do cristão não é pertinente somente ao indivíduo que está sendo apontado ali numa questão, alguma coisa desse tipo, mas sim o que acontece com o cristão é responsabilidade de Deus, porque Deus, em sua infinita sabedoria, Ele tem tudo em tuas mãos, tudo está nas mãos de Deus, o governo, tudo, o governo mundial, o universo, o governo da sua vida espiritual, o governo da sua vida física, tudo passa pelas mãos de Deus. Vivemos no mundo onde o nosso Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio para fazermos o que é bom, para fazermos o que é correto. E por isso, nós devemos nos pautar em fazer algo que seja correto na presença de Deus e não buscar para nós o fim não buscar para nós o fim da questão de responder a alguma coisa. Às vezes devemos e sempre devemos responder todos os questionamentos, mas vamos colocar diante de Deus antes de tomarmos qualquer decisão.
Não vamos desejar o mal para aqueles que nos desejam o mal. Não vamos querermos pagar com a mesma moeda. Alguém fala mal de você e você vai e fala mal dessa pessoa também. Não, não vamos fazer isso. Vamos fazer igual a Jesus. Jesus ele poderia, humanamente falando, ele poderia devolver o tapa, ele poderia devolver a cusparada, ele poderia devolver os insultos, mas ele nos deu uma missão maior. E a missão maior é que ele fala: olha, se alguém te der um tapa, você vira a outra face. Se alguém fala mal de você, você ora por ele. E se alguém te fez mal, te pedir água, você vai dar água para essa pessoa. Porque você não vai pagar o mal com o mal, mas você vai pagar o mal com o bem. Então, amados, essas três condições nos leva a ter uma resposta de Deus favorável a nós. E podemos orar nesse dia, pedindo para Deus que possamos ter esse sentimento, um sentimento, como diz na palavra, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que há em Cristo Jesus, que possa estar em nós nesses dias de oração. Porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus.